graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Muito se fala sobre o presente, mas pouco se prega sobre o futuro, sobre a eternidade. É claro que a falta de conhecimento em escatologia e de criatividade para falar de futuro de uma forma inteligente, criativa, acaba contribuindo para que poucas mensagens do futuro sejam pregadas. E tem a outra questão: as pessoas nunca querem saber como será o futuro porque elas preferem acreditar ou inconscientemente pensarem que viverão para sempre aqui. Então todo mundo quer estudar, quer ter casa, quer ter emprego, quer ter uma conta bancária boa, mas falar de morte, de futuro, de vida eterna não é um assunto muito agradável para a maioria das pessoas. O livro do Apocalipse traz 7 glórias dos remidos. Apocalipse capítulo 22, do versículo 3 ao 5, diz assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Deixa eu dizer para você aqui, especificar as 7 glórias dos remidos. A primeira glória que tem aqui, o texto diz que ali não haverá mais maldição. Por que não tem mais maldição? Porque não tem pecado. A maldição entrou com o pecado. Por causa do pecado, tanto a serpente quanto a terra e Caim foram amaldiçoados. Mas como não tem mais pecado, é uma glória os remidos na eternidade viver livre de maldição. Segunda glória dos remidos: ali estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso aqui fala que quando a Bíblia fala de trono de Deus, trono é um poder estabelecido. Por exemplo, o cavalo é um poder que avança, o trono é um poder estabelecido. Então, quando fala que ali estará o trono de Deus, isso mostra que a presença de Deus estará para sempre com o povo. E por falar em trono, fala de governo. Será um governo perfeito, um governo abençoado. E não tem nada que vai incomodar os santos que estiverem ali. Essa é a verdade. O trono de Deus é a segunda glória dos remidos. Terceira glória dos remidos: os seus santos o servirão. Isso aqui fala de serviço, de trabalho. Tem pessoas que pensam que no céu vai ficar sem graça, voando igual anjo de um lado para o outro, mas aqui diz que serviremos ao Senhor. E serviremos como? Com alegria, com amor e com liberdade. Não haverá ociosidade na eternidade. Terá serviço e cada um estará fazendo um tipo de serviço. Por isso que é importante você já ir aprendendo a fazer alguma coisa. Por exemplo, Daniel capítulo 12, versículo 3, diz que aqueles que ensinam a verdade, as Escrituras, eles brilharão na eternidade como estrelas. Brilharão como estrela na eternidade. Então, na eternidade, nós teremos trabalho, nós teremos galardão, você saberá quem é quem na eternidade. O quarto ou a quarta glória dos remidos na eternidade: verão o seu rosto. Aqui talvez seja uma das maiores polêmicas para quem é leigo no assunto bíblico, para os indoutos. Vamos lá. A Bíblia é claro em Êxodo capítulo 33 e 20, em 1 Timóteo capítulo 6 do 15 e 16,
esses textos mostram que o rosto de Deus não pode ser visto. Mas aqui, no livro do Apocalipse, a quarta glória dos remidos é ver o rosto de Deus. Isso é muito profundo. Isso não tem preço, vamos dizer assim. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, eu vou ler aqui só a parte finalzinha do versículo que diz: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e porque assim como ele é, o veremos. Então, promessa de ver Deus como ele é. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12 vai dizer que agora nós conhecemos Deus como que pelo espelho. Na época de Paulo, o espelho era meio embaçado. Você olhava e via mais ou menos a figura da pessoa. Então você conhece Deus mais ou menos hoje, mas quando ele vier, quando chegar aquele dia, então nós veremos ele como ele é, o apóstolo Paulo diz, e veremos face a face, veremos o rosto. E como que você vê Deus? Através de Jesus. Através de Jesus é que você verá Deus. A quinta glória dos remidos diz que nas suas testas estará o nome de Deus. Se você observar, o anticristo que tenta imitar e copiar Cristo de todo jeito, também vai tentar marcar a testa dos seus. Mas no livro do Apocalipse diz que essa marcação virará uma chaga. Então, aqui vemos Deus, quando fala que estará escrito na sua testa, isso fala de posse legítima. Posse legítima, aliança de sangue, troca de nome. Estará o nome de Deus na testa significa somos propriedade exclusiva de Deus. Eu não acredito que terá um carimbo no rosto de alguém, mas isso aqui é simbolicamente dizendo que agora pertence a Ele, é dele e para Ele. Sexta glória dos remidos. Da dia sem fim. Aqui diz que o dia nunca terminará. As pessoas correm. As pessoas, quando você observa a minha filha, por exemplo, eu lembro quando era novinha, pequenininha, todas as vezes que a noite chegava, ela ficava: pai, a noite chegou, pai, vai escurecer. Porque ela não queria que escurecesse, porque acabou o dia, acabou a festa, acabou a diversão, não tem mais nada para fazer. Ficava triste porque o dia acabou. Então, quando se fala de dia, fala de tempo, de passado, de presente, de futuro. Então, na eternidade não tem mais dia. Isso significa que não tem passado, não tem futuro, só tem presente, é um presente eterno. É um tempo de glória, com o rosto de Deus, com a presença de Deus, sem maldição e eterno, um governo eterno, estabilizado. Então, quando fala de dia, isso aqui fala de problemas que nós temos com tempo, com correria, falta de tempo. Ninguém vai correr para fazer as coisas. Tudo será feito com o maior cuidado, com a maior dedicação, porque o dia nunca vai acabar. Temos ainda a última glória dos remidos. Diz que será um reino eterno. Vamos ler aqui, última glória dos remidos, versículo 5. E ali não haverá mais noite, então o dia vai ser eterno, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Quando fala de reino eterno, aqui, porque o milênio, aqui já saiu do milênio. No milênio é passageiro, é 1000 anos, mas é transitório, é um tempo que termina. Mas o eterno e perfeito estado, o reino de Deus estará para sempre. É um governo justo, é um governo eterno e um governo estabilizado. Então, governar para sempre, porque o milênio foi 1000 anos, veio o trono branco.
agora sim, para sempre, um governo justo, um governo de paz. E eu quero acreditar que você quer viver em um tipo de governo como esse. Nós temos problemas no Brasil, principalmente com o governo, troca de governo, politicagem, trairagem, mas o governo que está por vir será um governo eterno, um governo seguro para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós vimos, Pai, aqui as 7 glórias que os santos, que os salvos terão na eternidade. E que o Senhor possa nos preparar para viver, Pai, uma eternidade contigo. E que nós não venhamos ficar pensando apenas nas coisas desse mundo, mas que venhamos, meu Pai, olhar para as coisas de cima. Eu sei, Pai, que muitas das vezes não pensamos no futuro porque queremos segurança nessa terra, queremos conforto nessa terra, mas ensina-nos a pensar com a mente do Senhor e a olhar com os olhos espirituais. Estamos de passagem nessa terra, tudo é passageiro, mas o Senhor é eterno e viveremos eternamente com o Senhor. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.